Para você adquirir esse livro, aqui na descrição eu deixei o link dele, tá? Então vai lá, não perde tempo e lê, ele é sensacional. Fala pessoal, tudo bem? Dia de resenha de livro aqui no canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre um livro maravilhoso do Van Tarp, Trade Your Rate Financial Freedom. Ok? É um livro muito bacana. Vou discutir os principais insights que eu tive na leitura desse livro. Eu terminei de ler esse livro em março de 2018, eu demorei bastante para fazer essa resenha, mas promessa é dívida, eu tinha prometido que ia fazer e cá estamos nós. Mas, antes de iniciar, like no vídeo, te inscreve no canal e se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos lá? Muito bem, o Van Tarp é um cara muito conhecido aí no mercado, né? Sua literatura, ele é um PhD, tem o Instituto Van Tarp, quem quiser dar uma pesquisada ali, já escreveu vários livros sobre o mercado. E nesse livro aqui, ele comenta, né, a formatação e a criação aí de um trading system, ou seja, de uma ferramenta de operar. Mas ele não fala exclusivamente de uma maneira, né? Exatamente o oposto. Ele fala das diversas características dos trading systems, aborda aí contextos de outros traders que ele entrevistou aqui no livro. E nesse vídeo eu quero comentar aqui os diversos insights que eu tive. Então senta aí, papel e caneta na mão, os principais insights que eu tive, né? E eu vou compartilhar aqui com você agora. Então, por algum motivo aqui eu setei na página número 7 aqui, né? Investidores que seguem a multidão, né? Que seguem a massa, né? Fazem dinheiro durante longas tendências, né? Mas no longo prazo eles tendem a perder, né? Ou seja, quem segue a massa tende a ganhar dinheiro numa parte do tempo, né? Mas no longo prazo ele tende ao prejuízo, ok? Então, onde que ele quer chegar aqui? Que a gente como traders ou investidores devemos ter o nosso pensamento, ter o seu próprio pensamento, né? Pensamento independente, ok? E que é isso que no longo prazo realmente dá dinheiro, ok? Outra coisa interessante que ele coloca aqui, há centenas aí de trading systems, né? Mas a maior parte das pessoas acha que existe um que nunca vai falhar, né? E na realidade o grande segredo aqui é que você deve buscar um trading system, uma forma de operar que se ajuste ao seu perfil, a sua forma de ver o mundo, né? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que tipo de abordagem você consegue seguir de maneira disciplinada? É um modelo que tem uma alta taxa de acerto, que tem um alto payoff, que tem alvo fixo, que tem alvo móvel? Então você vai ter que se conhecer e essa é a jornada aí do trader, né? Uma coisa que ele coloca aqui, ó, característica mais importante dos bons traders é que eles encontraram uma metodologia que funcione para eles. Então eu posso ter a minha filosofia, por exemplo, o método lá de swing trade que pode não se ajustar a você ou a um outro amigo, né? Você pode pegar a minha abordagem, fazer os seus ajustes pessoais ou começar uma abordagem do zero ou outra abordagem, não tem problema nenhum. O que importa é você se encontrar no mercado, essa que é a grande chave, né? E olha que coisa interessante, né? Aqui ele entrevistou vários traders, né? E os bons traders que ele entrevistou aqui, na maior parte do tempo, que fazem dinheiro e eles costumam acertar mais ou menos na metade das vezes. Eu lembro que quando eu li isso aqui, opa, acho que eu estou nesse time aí, porque o meu modelo também tem mais ou menos aí 50% de acerto. Aqui na página 10, né? Ele colocou aqui, vamos dar uma olhada em alguns fatos, né? A maior parte dos traders profissionais, né, encontram sucesso controlando risco, ok? Não é acertando uma operação ou outra, não é dando a grande tacada, mas é o oposto, é não morrendo cedo. Quem está buscando acertar aquele trade que vai mudar de patamar, aquela história toda, tende a quebrar antes disso, né? Então o foco é controlar risco, é aprender no processo, com o tempo, sem tentar atalho, ok? Essa é a sacada que ele dá aqui. A maior parte dos especuladores, né, dos traders de sucesso, olha ali, ó, taxa de acerto de 35% a 50%, está aqui na página 10 do livro, não sou eu que estou dizendo, sendo que ele entrevistou aqui diversas pessoas. Um gráfico interessante que ele colocou aqui, ele faz um gráfico de pizza, ele coloca aqui psicologia, controle de risco e o sistema operacional. Ele dá um peso aqui mais ou menos, ele não dá o percentual, né? Não é o percentual, mas ele dá aqui mais ou menos uns 65, 60% de peso à psicologia. Ou seja, não adianta você nada ter uma estratégia maravilhosa ou você não seguir aquela estratégia. Então é mais importante você ter mindset preparado e condições emocionais para seguir aquela estratégia, por mais pobre que ela seja. E obviamente, né, controle de risco. Então ele dá mais ou menos aqui uns
60% de peso para psicologia, ok? Ele dá uns 15, não, ele dá uns 25%, não, 60, ele dá uns 25% aqui para controle de risco e ele dá 15% só para o sistema. Olha que coisa interessante. Muito bem, no capítulo 3 ele fala sobre a necessidade de você ter um plano bem desenvolvido, né? Um plano detalhado para operar, justamente para não cair nos seus vieses de julgamento. Essa é a chave e eu concordo, compartilho totalmente com essa ideia, né? De que você tem que, primeiramente, se conhecer, né? Entender que tipo de abordagem você vai querer, para aí sim você desenhar o seu plano. Inclusive ele coloca aqui um passo a passo, né? Então parte número 1 do desenho desse plano, né? É se conhecer. No segundo momento, definir os seus objetivos, o que você quer buscar daquele modelo operacional. Número 3, aí sim colocar exatamente o que o mercado tem que fazer para você entrar no mercado e sair do mercado, seja no loss, seja no gain, ou seja, tudo extremamente desenhado. E aqui ele dá todo um passo a passo para criar isso de maneira bem bacana, tá? Vamos lá. Então aqui na parte 2 do livro, né, faça um inventário, ou seja, que ele quer que você coloque as suas fraquezas e as suas forças, né? Ou seja, você como trader, quais são as suas fraquezas? Eu não consigo segurar uma operação até o alvo, conduzir as operações por média móvel de 8, por exemplo, para mim é muito tortuoso, eu preciso ter um alvo fixo. Ou o contrário, né? Eu não consigo encerrar a operação no alvo fixo, eu quero deixar o mercado correr até onde no máximo ele vai. Então, né, você tem que se conhecer, as suas forças. Eu sou um trader que costumo controlar risco, sou bastante disciplinado ou não, e aí ao se conhecer você vai saber aonde agir, né? Óbvio que para chegar a essas conclusões é mais fácil você estar com outra pessoa, muitas vezes um trader que te ofereça uma mentoria, ok? Muito bem, aqui ele coloca da dificuldade, né, de um gestor de recursos, né, de um cara que gere um fundo, porque muitas vezes ele tem uma estratégia, ele é disciplinado com essa estratégia, mas o cliente dele não tem nem noção da estratégia, né, e aí o fundo está passando pelo drawdown e o cliente dele quer sacar dinheiro ali depois de 2 meses de queda e o cliente quer sacar, quer o dinheiro de volta, né, e isso atrapalha todo mundo, né, faz uma bagunça, ou seja, o cara ele é obrigado a não ser disciplinado. Onde que ele quer chegar aqui? Que o trader individual não tem esse desafio, não tem essa dificuldade, ele não tem nenhum cliente que ele tem que responder, né, que ele é obrigado, entre aspas, a dar lucro. Okay? Justamente por isso que eu não dou call, certo? Eu não dou dica, eu ensino as pessoas a operar, eu ensino as pessoas a pensar de maneira independente, ok? Porque se eu ficar dando call, em algum momento eu vou ter que dar trade de qualquer jeito ou encerrar de maneira antecipada, ou seja, vai ficar ultra subjetiva a minha abordagem só para agradar as pessoas. Então, graças a Deus que eu não preciso trabalhar numa corretora, que realmente esse é o problema de analista de corretora. Muitas vezes ele vai ter que dar uma compra ou uma venda só porque os caras estão ali enchendo o saco dele. Então é muito compreensível, a corretora fica incentivando o cara a operar. Na realidade é o oposto, é o cara que incentiva, né, o cliente que incentiva o analista a dar trade, né? Precisa entrar em qualquer coisa, sabe? As pessoas têm essa demanda, né? É difícil do cara entender que para ganhar dinheiro, quanto menos ele operar, melhor, não mais. Então aqui eu fiz uma marcação aqui, né? Uma coisa bastante importante é reconhecer as suas crenças, né? Reconhecer as suas crenças, porque serão as suas crenças que farão você se ajustar ao seu modelo. Então, ou seja, não existe modelo ruim ou modelo bom, certo? O que existe é quais são as suas crenças em relação ao mercado. Eu acredito que quando o mercado deixa um volume assim, ultrapassando 2 pontos de antiga resistência, o mercado tende a fazer um movimento mínimo e esse movimento mínimo é o que eu quero capturar. Essa é a minha crença em relação ao mercado. A crença do outro indivíduo pode ser o oposto. Quando o mercado rompe uma resistência, se o candle estiver muito grande, eu vou operar na venda, né? Porque o mercado subiu demais, o mercado tende a voltar um pouquinho e se ele cair um pouquinho, eu realizo um lucro. Então depende de quais são as suas crenças, né? Ok? Em relação ao mercado, obviamente. Determinar que tipo de trade você quer fazer. Aí ele coloca aqui, você quer seguir tendência? Ele dá exemplo aqui de tendência. Quais são os critérios que você vai utilizar para seguir tendência? Você vai operar trade de banda? O que é trade de banda? Um canal, ou um retângulo, ou banda de Bollinger, ou envelope, né? Comprar quando o mercado vem na banda inferior e vender quando vai na banda superior. Value trading, ou seja, identificar empresas, né? Aqui ele até mistura, não é só conceito de análise técnica, né? Ele fala da questão de valor aqui, identificar papéis que caíram muito e que tem um valor, certo? Então, sei lá, vou comprar Ciel, supondo, sei lá, foi um papel que caiu bastante agora, não sei se tem valor, não sei qual é o valuation da Ciel, tá? Só tô comentando isso, mas
é uma filosofia. Esse tipo de trade que você gosta de fazer? Bacana. Então, ó, diversos fundamentalistas e gestores de portfólio usam essa abordagem. Aqui ele fala da estratégia de arbitragem, né? Arbitragem de um mercado contra o outro, operação de long and short, um modelo muito bacana, que inclusive eu utilizo na minha forma de operar, é um modelo de cointegração, é uma filosofia aí de long and short. Operações de spread, né? Ou seja, spread entre opções, seja uma trava, seja uma compra ou venda de volatilidade. Outra coisa interessante que ele coloca é para você determinar a big picture, né? O que é big picture? É uma foto de prazo maior do mercado, né? Aí ele coloca aqui também que é uma questão um pouco subjetiva, que você precisa estudar um pouquinho dos ciclos do mercado. E aí ele fala bastante aqui de ondas de Elliott. Então alguns traders aceitam essa subjetividade para operar desenhando a big picture. Por exemplo, o mercado fez lá a contagem de ondas e dentro da contagem que ele fez está chegando perto ou está numa onda 5. Aí o cara fica mais agressivo nos sinais de venda que o mercado vier oferecer. O oposto, o mercado já fez 1, 2, 3, está fazendo um triângulo, então está muito próximo do mercado de fazer uma onda 5 para cima, né? Depois da onda 4 vem a onda 5. Onda 4 costuma ser uma onda lateral, e aí o cara fica de olho ali, esperando um pivô de alta para ele entrar na compra e se beneficiar daquela possível onda 5. Ou seja, o cara usou uma leitura do geral, né, do amplo, não só da folha, mas da floresta, e a partir daquilo ali ele tomou a decisão. Óbvio que a partir disso fazer esse tipo de análise é bastante subjetivo. Coisa interessante, ele coloca aqui mentalidade, uma mentalidade, né, para você lidar com o pior cenário, né? Então você precisa sempre desenhar o pior cenário. Cara, estou entrando nesse trade aqui. Qual é o pior cenário? O pior cenário é o mercado pular o stop, cair 10%. Eu vou quebrar se acontecer isso? Eu quebraria se o mercado caísse amanhã 10% ou subisse 10%? Entende? Então sempre pense no pior cenário, ok? E é isso aí. Aqui já vamos para o capítulo número 5, que ele coloca selecionando os conceitos que funcionam, que se ajustam a você. Tá? E não tem saída, né? Você tem que encontrar aquilo que se ajusta a você. Não tem caminho, não tem atalho, beleza? Aí, o que ele faz aqui, pessoal? Ele seleciona aqui, ó, Trading Following, ou seja, ele vai entrevistar alguns traders que utilizam essa filosofia. Por exemplo, de Trading Following, ele coloca aqui o tom baixo. Okay? Ele fala lá dos prós e contras, e o cara dá ali um longo blá 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 em relação a esse assunto. Análise fundamentalista, ele chama aqui o tal do Charles Lebow. Okay? Charles Lebow, e aí o Charles Lebow coloca ali o que ele usa dentro da análise fundamentalista para operar, que tipo de indicador ele utiliza. Value Trading, né? Aí ele entrevistou aqui quem? Chuck Lebow, que deve ser alguma coisa aí do Charles Lebow. É isso aí? É isso aí. Vamos ver qual é o próximo. Aí ele entrevistou aqui, ó, o Barton, D.R. Barton, que é um cara que opera banda, né? Que opera dentro de movimento lateral. Aí o cara descreve qual é a estratégia dele, ok? Estratégia qual é? Ele descreve qual é a estratégia dele. Trades de sazonalidade, né? Que é utilizando o ciclo. Aí aqui ele entrevista o tal de Jerry Topke, alguma coisa nesse sentido, tá? Jerry Topke. E aí ele coloca aqui, ó, por que a sazonalidade funciona. Aí o cara explica lá toda a questão do ciclo, fala aqui de onda de Elliott, e o cara descreve ali qual é a forma dele operar, tá? Spread, né, operações de spread, utilizando aqui futuros, né, seja um contrato contra o outro, seja opções, seja operar volatilidade. E aqui ele entrevista o tal do Kevin Thomas, que é um amigo dele também. Operação de arbitragem, aqui ele chama o Ray Kelly. Aí o Ray Kelly vai lá e descreve para ele como é que ele opera arbitragem dentro dos mercados. Análises intermarket, ou seja, o cara que analisa o contexto do petróleo, com minério de ferro, com sei lá, o euro-dólar, enfim, um cara que faz uma análise um pouco mais sofisticada nesse sentido. Aqui ele entrevista o tal do Louis Mendelssohn, ok? Aqui ele faz diversas análises aqui, né, do euro contra o dólar, do ouro, da Nasdaq em relação à moeda japonesa, ok? Então é isso aí. Mais alguma coisa aqui que faz sentido nesse capítulo a gente colocar? Conclusão, né? Que cada trader vai ter que encontrar a sua forma de operar, né? Cada um vai ter que encontrar a sua forma de operar. Faltou algum aqui? Não, não faltou. E que nesse capítulo ele mostrou diversos caras que operam de maneiras completamente diferentes, ou seja, em alguns momentos um vai estar comprando no mesmo ponto, o outro vai estar vendendo, mas no longo prazo os dois, por terem uma abordagem objetiva, tendem a ganhar dinheiro, né? À toa que esses caras aqui
estão aqui nesse livro, beleza? Então, Tom Basso, Jack LeBeau, D.R. Barton, Jerry Topke, Ken Thomas, Louie Mendelssohn, Ray Kelly, são os caras aí que ele entrevistou. Bem bacana esse capítulo, tá? Muito bem, estratégias de trade que se ajustam ao Big Picture. Então você vai ler a tal da Big Picture, entender o contexto, né? O que ele quer dizer com Big Picture é o contexto, é o cenário, ok? É o cenário. Então, mais uma vez, né? Você vai ter que entender que elas vão ter que se ajustar às suas crenças, ok? Aí aqui ele coloca as crenças dele, né? O que ele acredita lá dos Estados Unidos, que ele está... olha que interessante, né? Ele acredita que os Estados Unidos está no começo de um bear market secular, né? Deixa eu ver de quando que é esse livro aqui, acho que é de 2015, né? Ó, tá com as crenças meio... Não, 2007. Então ele meio que achou que acertou ali o topo de 2008, né? Ele colocou lá, ó, eu acredito que os Estados Unidos está no começo de um bear market secular. Ele lançou em 2007 esse livro, tá? Então tem que ajudar. Aqui ele dá todos os argumentos dele, né? O débito corporativo, o débito do consumo, patati patatá, e ou seja, está justificando aqui quais são as por que ele tem essas crenças, e ele descreve não só essa crença, mas outras também. Vamos para o próximo capítulo. 6 chaves para ter aí um ótimo sistema de trade, né? Então aqui ele vai descrever em detalhes, né? Que é o seguinte: qual é a taxa de acerto do seu modelo, né? Então você vai ter que determinar qual é a taxa de acerto, certo? Qual é o payoff do seu modelo, ok? Número 3, qual é o custo para fazer essas operações? Aqui quando a gente fala de custo, muitas pessoas vão dizer, tá, mas e aquelas corretoras que não oferecem corretagem? Corretagem zero. Fica tranquilo que ela, cara, a corretagem para manter a estrutura de uma corretora é algo extremamente caro. É muito caro. Então a corretora de algum jeito ela vai ganhar esse dinheiro, beleza? Muitas vezes chamando uma margem maior. Enfim, eu fiz até um vídeo sobre como as corretoras ganham dinheiro. Então, cara, não tem almoço grátis, tá? A sugestão é que você evite esse tipo de corretora, porque não tem almoço grátis. De alguma maneira ou outra, ela vai te cobrar de alguma forma, tá? Número 4, você tem que avaliar o custo de oportunidade, ok? Então, levar em consideração a Selic, né? Quanto você ganharia se estivesse na renda fixa, qual é a inflação do período, determinar o tamanho de posição, ou seja, qual é o tamanho de mão que você vai fazer, que você suporta, que você não vai se sentir machucado quando for estopado. Lembrando que os stops vão acontecer, não tem como fugir de stop. Então você vai ter que encontrar o tamanho da mão que você suporta, sem ser impactado emocionalmente, sem fazer com que você, na próxima operação, fique com medinho e não consiga executar, tá? E determinar o tamanho do seu capital para trading. Então aqui são as 6 tópicos que ele defende, e aí no capítulo ele vai colocar detalhada aí, né, cada uma dessas abordagens. Bom, aí tem um capítulo em que ele coloca estratégias para você, questões para você agregar aí ao seu modelo operacional, tá? Aí ele coloca aqui estratégias de clímax, né, que é para incluir o gap, né, fazer uma avaliação aqui do gap. Ele descreve como você usar o gap na tua abordagem, ok? Que ele chama aqui de clímax setup. Joia? Ele fala também dos setups de retração, que nada mais são do que utilizar as retrações de Fibonacci, né? Ou seja, os trades de correção, como utilizar isso, tá? O que mais que ele coloca? A volatilidade, ok? Que aqui no livro ele fala de uma ferramenta própria aqui para ler ali a volatilidade, certo? Então, são coisas interessantes. Ele fala aqui também das questões fundamentalistas, então ele coloca aqui que faz sentido sim você selecionar boas empresas para operar, né? Ele coloca que faz sentido que não tem essa briga aí, né, entre análise técnica e análise fundamentalista, exatamente o que a gente acredita aqui, né, no alvo, né? Aqui o Ulisses está aí comentando e falando bastante sobre análise fundamentalista, tá? Dá para sim fazer uma junção. Ele coloca um modelo aqui para você determinar, ok, a eficiência do mercado, tá? Então aqui ele coloca qual é a volatilidade do ativo, ó, fechamento de hoje menos o fechamento de 10 dias atrás, ou seja, você encontrar quanto que o mercado variou nos últimos 10 dias e divide isso pela volatilidade do período, tá? Então, ele coloca aqui o seguinte, ó. Então, esse indicador aqui, ele coloca para você determinar o quão volátil é o mercado, certo? O quanto que o mercado se movimentou nos últimos 10 dias em relação à volatilidade. Ele coloca como um filtro, e aqui ele dá os números para você
seguir aqui, né, de 0 a 1 e etc e tal, como é que você coloca cada um desses ciclos, desses filtros, tá? Então não faz sentido a gente entrar em detalhes aqui, porque só esse assunto eu já poderia fazer um outro vídeo, tá? Então realmente tem muitos insights aqui dentro desse livro. Entry or market timing, ou seja, maneiras de trabalhar aí as suas entradas. Então ele coloca aqui, de fato, os traders sempre estão dizendo, né, que eles usam, que as suas estratégias de trade têm mais de 60% de acerto, ok? No entanto, não necessariamente você precisa ter uma alta taxa de acerto para ser rentável, né? Então você não precisa focar em taxa de acerto. O que importa é quanto que você ganha em relação às vezes que você perde, tá? E aí aqui ele coloca algo que me deu um insight de fazer aquela planilha. Quem já acompanhou, eu fiz um vídeo disso há um tempo atrás, que é criar entradas aleatórias, né? Então, tentando bater o mercado com entradas aleatórias. Ele te desafia, que será que o teu modelo é bom mesmo? Será que ele supera entradas aleatórias? Óbvio que ele não diz como você faz isso, ele só te dá um insight. E eu fiz já diversas demonstrações do meu modelo. Por exemplo, tive uma entrada no dia 10 de agosto de 2017 em Itaú e saída no dia 20, ok? Comprei a 35, vendi a 36. Mas, se ao invés de eu ter comprado Itaú, eu tivesse comprado qualquer outro papel, comprado Smiles, aleatório, e tivesse comprado no dia 10 e saído no dia 20, como é que teria sido o resultado? Então foi exatamente isso que eu fiz. E aí o importante é que você rode essa planilha diversas vezes, crie lá diversas curvas de capital, e o ideal é que essa curva de capital aleatório tenha um drawdown menor e, obviamente, essa curva de capital aleatório tem um drawdown maior do que a sua, né, do que a sua curva de capital, e apresente um retorno menor, tá? Então eu já utilizei isso. Em algum outro momento eu vou ter que mostrar de novo essa planilha, porque chegou muita gente nova aí no canal e ele te desafia a fazer isso, né? Fazer entradas aleatórias e testar esse conceito também, tá? Já mais pra frente, é muito difícil você fazer backtest computadorizados, né? Então o cara tem que realmente dominar aí a questão da programação, certo? Então é verdade, nem todo mundo domina isso, e ele coloca aqui que faz sentido você fazer backtest na mão, não tem problema nenhum. O importante é você conhecer a abordagem e ver se faz sentido para ti, tá? Aqui ele faz uma crítica em relação a rompimentos, né? Certo? Então ele já não é um cara que acredita tanto assim em rompimentos, a não ser que a congestão seja muito estreita, que ele chama aqui de rompimento de volatilidade, né? Quando a volatilidade está muito baixa, aí sim é que ele vai entrar nos rompimentos. Então ele já faz uma crítica nesse cenário, tá? Aí ele coloca, para quem vai seguir aí tendência, né? Ele coloca, infelizmente os mercados tendem a tendência 15% do tempo e passam a maior parte do tempo em consolidação em cenário errático. Então quem for operar tendência precisa ter esse tipo de noção, né? Que na maior parte do tempo o mercado não está em tendência, na maior parte do tempo o mercado está errático, tá? Já perto do final do livro, ele coloca aqui como você proteger o seu capital, né? Então é um capítulo sobre controle de risco, né? Então, mais uma vez, corte rapidamente as suas perdas e deixe os lucros fluírem. Só que a grande verdade é que a maior parte das pessoas não tem perfil nem para isso, nem para cortar uma perda rapidamente, ok? Porque cortar as perdas rapidamente implica em você ter taxa de acerto baixa, não tem saída, ok? Dentro do nosso modelo mesmo, método de swing trade, aí esse último mês agora, a gente passou por uma fase ruim de trade, a gente tá com 6 trades ali consecutivos, a gente teve prejuízos pequenininhos, menos do que o risco planejado, certo? Menos do que o risco planejado. E a galera reclama, ah, meu Deus do céu, nem lembro mais o que aluguei, ai, meu Deus do céu. Cara, perdendo um pouquinho, cara, vir duas operações ou uma operação boa, já paga esse loss, né? Então tá em todo o livro sério de análise técnica. Corte rapidamente as suas perdas, porque isso te machuca pouco, certo? Machuca pouquinho financeiramente e emocionalmente. Prejuízos grandes é que te deixam mal por muito tempo, inclusive. Mais pra frente ele coloca que você tem que ter cuidado, né, com o tipo de stop que você vai utilizar, que o foco é ter perdas pequenas, né? Mas isso não é sinônimo de stop muito curto, ok? Então muitas vezes vai ser pequenas posições, certo? Não exatamente o stop curto, porque o problema de stop curto é que você vai ser estopado a grande maioria das vezes e isso vai te causar um desconforto tremendo, é o tal do violino, né?
E também ele coloca, né, que isso tende a aumentar os seus custos operacionais, ok? Tende a aumentar os custos operacionais e também tende a aumentar a sua descrença na estratégia, né? Certo? Tende ou a diminuir a sua crença, a credibilidade da estratégia, ou seja, você tende a ficar indisciplinado se você tiver uma taxa de acerto muito baixa, tá? Um tópico interessante, né? Use um stop que faça sentido, né? O que quer dizer que faça sentido? Que faça sentido técnico, né? Não vai colocar um stop ali no meio do nada. Aí ele coloca stops por retração de Fibonacci, stop por volatilidade, stop por desvio padrão, ok? Que não deixa de ser um stop por volatilidade. Utilizar o conceito de média móvel também, tá? Deixa eu ver qual é a média móvel que ele coloca aqui. Olha, ele já coloca o stop pela média móvel de 20, né? Stops no tempo, tá? Então é algo que pode fazer sentido. Eu tenho esse tipo de conceito sobre isso. Inclusive eu escrevi aqui no próximo tópico, né, fazer um vídeo sobre o stop psicológico, né? Ou seja, tem que ter um valor que eu aceite perder e não ficar brabinho e não ficar chatinho, ok? Que se eu ficar brabinho com o stop eu não vou conseguir fazer a próxima operação tranquilo, joia? E aqui, na realidade, pessoal, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Eu achava que eu não tinha feito um vídeo sobre isso, daí ele coloca aqui o stop psicológico, que é quando você deve parar de operar, certo? Aí aqui eu fiz um vídeo sobre isso, agora que eu lembrei, tá feito o vídeo aqui no canal, eu tinha esquecido, né? Ele coloca aqui quando você passa por um divórcio, uma separação, quando alguém importante da sua família morre ou está no hospital, quando uma criança nasce, ok? Se você pegou um animal de estimação, ok? Quando você muda de trabalho, ou seja, você trabalhava em casa e passa a trabalhar no escritório, você trabalha no escritório e passa a trabalhar em casa, eu quero que você pare de operar. Quando você está extremamente exausto, né, burnout, ou seja, está surtando, ok? Para de operar. Quando você está envolvido num processo, num processo jurídico, ok? Um procedimento legal, ele quer dizer aqui, né? Ou seja, está envolvido num processo, está numa função, um rolo, sei lá o que pode ser. E quando você está excitado demais, ou seja, quando você está muito eufórico, quem assistiu meu último vídeo lá sobre que eu tratei desse tema, né, que eu coloquei minha pior experiência no trade, foi exatamente isso, eu devia ter parado de operar naquele momento, tá? Eu vou deixar aqui embaixo a descrição dos dois vídeos, tanto desse que eu linkei aqui sobre estar muito eufórico, muito excitado, excited, e também, né, o vídeo que eu coloco exatamente isso, quando parar de operar. Coisa interessante, né? Nunca desenvolva uma relação pessoal com o mercado, tá? Ele nunca sabe, as pessoas acham que o mercado está contra si, né? Eu estou aqui, o mercado vai querer me estopar. Cara, o mercado é impessoal, ele não está nem aí para ti, tá? Então nunca desenvolva uma relação pessoal com o mercado. Ele não está te perseguindo, tá? Como realizar lucro? Tem um capítulo também, How to Take Profits, ou seja, como realizar lucro, né? Aqui ele coloca trailing stops, stops móveis, stops no tempo, né? Stops pré-programados, stop com média móvel, stop por canal. Aqui ele fala da média móvel de 200, né? Quem quer fazer posições mais longas, leva pela média móvel de 200. Só encerrar quando fecha abaixo da média móvel de 200. Né? E por outro lado, ele coloca aqui ferramentas que têm alvo fixo, certo? Então, setar estratégias objetivas, ou seja, para cada risco eu buscar 4 riscos. Né? Ou seja, se estou arriscando R$1.000, vou buscar R$4.000 de alvo, ok? Alvos de volatilidade, então vou pegar um fator da volatilidade, ou seja, é o true range, né? Por acaso, aqui não usa o true range, mas é algo nesse sentido. Então ele descreve aqui diversas ferramentas para você trabalhar com objetivos e para tirar dinheiro do mercado. Como colocar tudo junto, aqui já no final, ok? Ele diz que tem dinheiro para todo mundo, tem mercado todo dia, tá? A gente não precisa ficar desesperado. Um resumão aqui de qual é a ideia de todos os traders investidores que ele entrevistou aqui no livro, né? Todos têm pelo menos uma abordagem operacional, ok? E tem uma expectativa positiva matemática, ou seja, a abordagem faz sentido estatisticamente. Então, esse é um detalhe, uma característica similar a todos os traders que ele entrevistou aqui no livro, certo? Sistemas que estão ajustados às suas personalidades. Eles entendem profundamente a abordagem de trade, ou seja, o cara que opera arbitragem, ele entende de fato como é que funciona operações com arbitragem. Vejo muita gente que não faz a menor ideia como é que funcionam opções e está lá operando pozinho sem entender o detalhe, como é que as opções funcionam de fato. Né? Eles têm um sinal para entrar no trade, um outro sinal para sair do trade, um sinal para estopar. Eles avaliam a relação risco-retorno de cada operação. Eles têm um business plan e seguem esse business plan, ou seja, não adianta você ter um plano de trade e não seguir.
né? Todos entendem o tamanho de posição, que é a chave para você atingir o objetivo, ou seja, não é acertar o trade da vez, é o oposto, é controlar risco, é operar menor, né? Que é isso que a gente vai fazer no longo prazo, não surtar, não ficar maluco e operar de maneira mais disciplinada, ok? Todos entendem que a performance é uma função total da sua psicologia, né? Do seu mindset, ok? Todos têm aqui uma autorresponsabilidade, ou seja, se o cara é estopado, ele não coloca a culpa lá no Trump, no PT ou na corretora. Cara, assume a responsabilidade pelas suas operações, ok? E todos eles também entendem que errar faz parte, isso não quer dizer que a estratégia falhou, quer dizer que faz parte, e na maioria das vezes os bons traders erram até 50% das vezes e tá tudo bem, e é isso tem que ser aceito, tá? Vamos aqui pro finalzinho do livro, o que mais eu coloquei aqui em detalhes. Cara, esse livro é muito rico, tá? Muito rico. Avaliando o seu modelo, tem um capítulo especial para isso, específico para isso, ok? E aqui ele fala daquele indicador que ele criou aqui no livro, que nada mais é do que utilizar o true range, só que é uma variação do true range, tá? Que ele chama aqui do R, o múltiplo de R, é o múltiplo do risco que ele está utilizando, tá? Então aqui ele descreve esses detalhes, como avaliar seus modelos em relação ao custo de oportunidade, né? Então ele fala aqui das comissões, tá? Os custos de bolsa também, os custos de execução, que nada mais é do que slippage, ou seja, se eu quero entrar 40 e conseguir entrei a 40,05, então esses 5 centavos é a slippage, tem que levar isso em consideração. Os custos psicológicos, né? Então quanto mais curto o prazo que eu estou operando, maior é o preço emocional que eu tenho que pagar, ok? Como position size, né, o tamanho de posição, a chave para você atingir seus objetivos, tá? Então definir exatamente qual é o tipo de mão que eu vou fazer, quando que eu vou entrar em cada operação, ok? E cai naquela linha, né? Tem que ser um valor que eu aceite perder de coração, não pode ser, eu aceito perder R$2.000, aí o cara perde R$2.000, fica brabinho, fica chateadinho, fica envolvido emocionalmente e não consegue entrar na próxima operação. O que tem que fazer? Diminui o tamanho da posição. Okay. Aqui ele fala do contexto do martingale e anti-martingale, então ele descreve o que é o martingale. Para quem não sabe o que é martingale, é aumentar a sua mão à medida que o mercado vai contra você, e o anti-martingale é o contrário, né? Você aumenta a posição à medida que o mercado vai a seu favor. Então é uma técnica, é uma estratégia de posição aí para definir tamanho de posição. Okay. Ele descreveu modelos, tá, de tamanho de mão que você pode seguir, tá, que é nada mais nada menos do que definir um tamanho financeiro para operar, ou seja, sempre entrar com R$50 mil, por exemplo, em cada operação, independente do stop, certo, que vai acontecer. Como é que eu vou definir meu stop assim? Vendo a média dos stops passados dentro da abordagem que eu estou seguindo. Então essa é uma forma, né, definir o tamanho da mão por financeiro. Todo trade eu vou entrar com 50 mil, com 10 mil ou com 20 mil. Outra forma que ele coloca aqui é por quantidade. Então, isso aqui acontece muito para quem trabalha com índice futuro, com dólar, né? Sempre operar com 5 contratos, ou com 2, ou com 3. Ou seja, com a mesma mão em termos de contratos ou de ações, né? Sempre operar com 1000 ações da Petrobras, sei lá eu. Tá? Modelo de controle de exposição por percentual de risco. Então, o cara define lá 1% de risco ou 2% de risco, que é o que eu utilizo. Tá? Eu vejo vantagem em eu te operar dessa forma, porque você se ajusta à volatilidade do mercado. Então, quando o stop é longo, você faz uma posição menor. Quando o stop é curto, eu faço uma posição maior. Isso vai depender, stop curto ou longo, da volatilidade do mercado, da volatilidade do papel, daquele momento que eu estou operando. E percentual da volatilidade, né? Então, eu uso isso também, né? Então, aqui ele coloca para você utilizar um percentual da volatilidade para definir o seu stop, tá? Então aqui 2 pontos de volatilidade, 1 ponto de volatilidade, são parâmetros que você também pode seguir, né? Então ele fala aqui na página 429 os prós e contras, não vou ler todos os prós e contras, senão o vídeo vai ficar imenso, ok? E a conclusão, aqui uma frase bacana, né? No longo prazo seus resultados serão a soma dos seus acertos em detrimento aos seus erros, né?
Então não leve nada para o lado pessoal, tá? Foca no longo prazo, não foca numa operação específica, certo? Então é a soma dos teus trades lucrativos em relação aos seus trades negativos. Não é quantas vezes você acerta, é o saldo disso, é isso que importa, tá bom? Eu acho que essa é a mensagem final aqui, né, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que faz sentido a gente colocar. Então, mais uma vez ele coloca aqui o passo a passo, né? Ter um plano de trade, né? Assuma a responsabilidade, encontre as suas fraquezas, as suas forças e fraquezas, né? Tenha um plano de contingência, se der tudo errado, quanto que eu perco, o que eu faço se acabar a internet, ficar sem telefone, enfim, tem que ter um plano, né? Se analise suas operações periodicamente, então faça um registro das suas operações, né? Determine isso antes de entrar nas operações, é o passo 6. No final do dia, ou da semana, ou do mês, se questione se você está seguindo suas regras, se está tudo certo, se tem alguma coisa pequena a alterar ou não. E o último tique que eu anotei, eu acho que fica a mensagem aqui, é o seguinte, pessoal. Você não opera o mercado, né? Você opera as suas crenças, né? Então por isso que é tão importante a gente se conhecer, porque no fundo a gente não opera o mercado, a gente opera as nossas crenças, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de resenha, me dê o feedback se faz sentido eu trazer esse tipo de conteúdo para os amigos, e não esquece do like, não esquece de se inscrever no canal, porque eu cada vez mais quero trazer esse tipo de conteúdo para a nossa audiência, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.